Bom dia para todos vocês. Bom estar aqui nessa cidade, bom estar aqui no meio do povo de Deus. Cheguei faz uns 10 dias, 12 dias, eu perdi a conta do tempo, mas graças a Deus, a convite da Igreja Batista Reformada e com o apoio também dos demais irmãos, tenho viajado por esse país. Sou pernambucano de nascimento, nasci na cidade de Caruaru, me criei na cidade do Recife. Depois de formado, fui para a cidade de São Paulo, onde trabalhei com aquele grupo que vocês devem ter ouvido falar, Atletas de Cristo. E ali, bem no começo, quando realmente jogadores do Vasco, Flamengo, São Paulo, Santos, Seleção Brasileira, eles estavam crendo em Jesus Cristo. Tive muitas oportunidades de falar para jogadores, lidar com gente famosa, esse pessoal que lidava totalmente aí com fama, televisão, prestígio, e a gente vê o quanto eles eram carentes de Jesus Cristo. E ali nós procurávamos trabalhar com eles. Também na cidade de São Paulo, trabalhei na FEBEM. Não sei quantos aqui frequentaram a FEBEM, mas trabalhei ali naquela situação tão difícil, de risco, perigosíssima. Trabalhei no setor mais perigoso da FEBEM, com meninos infratores, rapazes e moças também. Trabalhei no setor masculino. E ali eu pude ver o quanto o pecado desgraçou a vida humana, a existência humana, como eles realmente, tão novos, já praticavam tantos males. Tive um aluno de 17 anos que já tinha praticado 27 homicídios. Então você vê o quanto o pecado realmente deformou o ser humano. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor pela obra dele em nossas vidas, porque gente como a gente como os filhos da gente, não tinha diferença nenhuma. Eu olhava para os rostos deles e via a mesma serenidade e tranquilidade dos rostos de vocês vendo o meu rosto. Mas quando a fera se manifestava, e nós sem Cristo somos perigosos, nós sem Cristo somos ferozes. Depois fui pastor no Paraná e agora nós, minha esposa e eu, dirigimos o ministério Pequenos Passos. Cremos que quem tem os passos pequenos, ouvindo o Evangelho, aprendendo do Evangelho, sendo instruído no Evangelho, então poderá crescer já com conhecimento, e esse conhecimento se transformará em sabedoria para que se possa viver a vida. Sou muito bem casado, graças a Deus, minha esposa Priscila ficou no Brasil, temos 2 filhas, dirigimos então esse ministério Pequenos Passos. Quer acompanhar a gente? Coloque aí no seu celular, no Instagram, tome nota, depois nós poderemos divulgar ali, @Ministério Pequenos Passos. Ali nós temos 2 frentes. Trabalhamos com criação e educação de filhos. Tenho visto muito filho mal educado, mal criado, meninas malucas, furiosas, porque a criação está errada. Nós temos toda a condição de criar os nossos filhos, mas nós não estamos criando e educando. Tantas vezes, falando na nossa pátria de origem, nós entregamos para o governo, a escola, nós entregamos para a igreja, e ali vocês veem já tantas dificuldades. Então trabalhamos com criação e educação de filhos, falaremos isso nas oportunidades que tivermos nesse tempo. Também trabalhamos com professores de escola bíblica dominical para esses tempos pós-modernos, tempos difíceis, tempos regados por ideologias de todos os lados. Vocês podem estar aqui um pouquinho mais protegidos em termos de situações externas, mas internamente vocês também já sofrem e veem as questões das ideologias. Vocês vivem num país que também é um país voltado para o moralismo e não para a fé em Jesus Cristo. Por moralismo, o Japão estaria salvo. Por vidas certinhas, corretas, aparentemente, o Japão estaria muito bem. Mas é o país onde cada vez mais as pessoas têm se envolvido com vícios tremendos de jogos, vícios de fetiches, vícios também das drogas, das bebidas. É o país onde praticamente lidera o ranking do suicídio. Vocês sabem disso muito bem. No Brasil, a estimativa, a média de suicídio anual é de 14.500 suicídios por ano. No Japão, aproximadamente 35.000 suicídios por ano. Então não é uma tranquilidade econômica, financeira, não é o moralismo quem vai realmente trazer paz ao coração.
é só aquele que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e é Jesus Cristo. Tentei alguns contatos com os nativos, porque com os brasileiros é fácil, e com estrangeiros também não é tão difícil. Já conversei aqui com gente do Sri Lanka, do Vietnã. Olha, foi uma torre de Babel ao contrário. Conversei com todo mundo aqui, mas com japoneses mais reservados, e eu não falo a língua deles, mas mesmo assim tento conversar com eles, principalmente com as crianças. Pego uma bola, jogo um pouquinho de futebol com eles, e logo eu vejo que há abertura, principalmente com a infância. Se nós pudéssemos fazer mais atividades com as crianças japonesas, com essas crianças, creio que nós conseguiríamos entrar nas suas casas com menos dificuldade. Estamos aqui para meditar sobre renovação das nossas vidas. Por que estamos aqui hoje? Estivemos, ou vocês estiveram aqui, no domingo passado. E se Deus nos permitir viver a próxima semana, no domingo, dia do Senhor, deveremos estar aqui. Trazer os nossos filhos que estão sendo instruídos na palavra de Deus. Então nós precisamos sempre estar renovando o nosso oxigênio da alma, a nossa vida, a vida por fé. Nós vamos abrir no Novo Testamento e depois nós iremos para o Antigo Testamento. Mas abra comigo em Romanos capítulo 15. A minha versão que estou utilizando é a Revista e Atualizada. Sei que aqui nós devemos ter algumas outras versões, mas chegaremos a um consenso no princípio e no ensino da palavra de Deus nesta manhã. Por que a história de Sansão está na Bíblia? Porque a história de Daniel está na Bíblia. Porque a história de Abraão está na Bíblia. Não só uma mera citação, não só uma básica informação, mas história. 43% da Bíblia é constituída, a palavra de Deus, de histórias, narrativas. Então, se quase a metade da Bíblia é de histórias, é para que nós possamos ter algum proveito. E Romanos capítulo 15, versículo 4, vai nos dar 4 proveitos de toda a palavra de Deus, também quando estudarmos as histórias bíblicas. Nos diz o texto: pois tudo quanto outrora foi escrito, a história de Davi, a história de Jesus, a história de Paulo, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, o primeiro sentido de por que a Bíblia tem tantas histórias e narrativas é para o nosso ensino, para nós aprendermos, para nós vermos, seguirmos os bons exemplos, evitarmos os maus exemplos. É muito melhor você aprender com os erros dos outros e evitá-los do que aprender com seus próprios erros e, quem sabe, você quebrar a cara. Nós temos histórias de diversas maneiras e modos na palavra de Deus. Então, tudo que está escrito para o nosso ensino, estamos aprendendo. Nossos filhos estão aprendendo, mas aprendendo o sentido da história, o princípio da história. No nosso ministério, nós temos uma série para professores de escola bíblica dominical, cujo título dessa série é As Mais Mal Contadas Histórias da Bíblia. As histórias até os nossos filhos conhecem, mas até os incrédulos conhecem. Se você chegar num país que foi pelo menos chamado de cristão, você vai perguntar assim: me diga quem foi Sansão. E ou por um filme, ou por uma novela da Rede Record, ou alguma coisa assim, eles vão saber quem foi Sansão, quem foi Davi, quem foi Daniel. Mas as histórias nossos filhos conhecem. Mas e o Deus das histórias? E o Deus que estava vendo a vida de Sansão? E o Deus que estava vendo a situação de Daniel, a vida de Daniel? Então, para o nosso ensino foi escrito. Continuando no texto aqui, versículo 4 diz: a fim de que pela paciência. Também as histórias nos mostram que a vida também é de paciência. Nós vivemos numa situação de urgência, proeficiência, mas tantas vezes nós não sabemos lidar com a paciência. Está difícil a vida, meu irmão? A história de José vai dizer para você: paciência. Paciência, porque você pode ficar limitado. Você pode ficar em uma situação que você não tem como resolvê-la. Está difícil a sua vida? Então Paulo vai dizer para você: paciência, irmão. Você pode parar num calabouço. Aqui também vai dizer para mim e para você que pela consolação das Escrituras, a fidelidade e o temor do Senhor, de homens e de mulheres, vão nos mostrando que o Senhor nos abençoa, consola o seu povo, está com o seu povo. Aquela parte lá dos livros, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis,
A gente vê o povo tão doido, indo para as montanhas, os Baalins sendo adorados, rei mau, rei péssimo. E a gente viu um remanescente bem pequenininho. Esse povo temendo ao Senhor. Consolação das Escrituras, terceiro objetivo. E o quarto objetivo de por que a Bíblia também tem histórias e contém histórias, é para que você e eu tenhamos esperança. O Deus de toda glória, Ele estará aqui com você no Japão, com a sua família, para que você tenha esperança. Esperança de obedecê-lo, servi-lo, amá-lo. Esperança de ver esses meninos e meninas vivendo para a glória de Deus. Diante disso, vamos abrir agora a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 32. Essa luta sempre que nós vamos ter entre o bem que nós queremos fazer e não conseguimos. Sabemos, desde a juventude, quem se converteu jovem, que nós queríamos ser melhores amigos, melhores quando casamos. Esposo, esposa, melhores filhos, melhores funcionários, mas não conseguimos. Há uma luta tremenda. Todos nós já poderíamos estar bem mais adiantados na vida cristã, mas às vezes a gente olha assim e diz, poxa vida, estou decepcionado comigo mesmo. Mas também nós podemos nos alegrar no Senhor porque não estamos sendo piores. Martin Luther King dizia, oh Deus, eu sei que eu não sou o que eu deveria ter sido, que eu já poderia ser, mas também agradeço ao Senhor porque não sou mais como eu era antes. A vida cristã, a caminhada cristã de lutas, mas Deus nos dá todo o recurso, todo o apoio para que nós possamos crescer, avançar. Aqui está a história de um homem que ele é neto de crentes. Mas não é qualquer crente não, gente, é o crente Abraão. Ele é filho de crente, filho de Isaac. E agora chegamos aqui à história de Jacó. A renovação da vida, do crer, do viver, pela graça e para a glória de Deus. Capítulo 32, versículos de 26 até o versículo 32. Gênesis capítulo 32, versículos 26 a 32. Qual é o contexto? Jacó está lutando com um anjo. Nunca um homem vencerá um anjo, nunca. E principalmente esse anjo aqui, que é o Todo-Poderoso Senhor Jesus. Mas aqui ele está lutando com esse anjo. Os anjos, como criaturas de Deus, no caso dos anjos, não do Senhor Jesus, que é Senhor eterno e Deus, eles são tão poderosos, lá no Apocalipse, se você for ler, você vai se assustar como os anjos têm força. Mas aqui está aquela luta de Deus com o homem, do homem com Deus. Agora então, o anjo diz para Jacó, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize-me, rogo, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar? Senhor, é a sua palavra, é uma história, mas também é a nossa história. Essa palavra é viva, eficaz, penetrante. E nessa manhã de domingo, aqui no Japão, um país tão bonito, um país onde o Senhor trouxe essas famílias, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade agora de nos reunirmos livremente, quando irmãos neste continente, tão próximos de nós aqui, na China, na Coreia do Norte, não conseguem fazer isso. Que privilégio nós temos nessa manhã, nos reunirmos com a palavra em nosso idioma,
toda, completa, para estarmos juntamente com os nossos irmãos aqui, aprendendo do Senhor. Fale conosco e edifique esse povo e abençoe essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Jacó, que história de Jacó. Não tem como você não se impressionar com esse homem. Quando o jovenzinho era mais caseiro, isso não quer dizer que ele era menos perigoso, viu, gente? Se você conhece a história de Jacó, você vai ver que Jacó era uma criatura perigosa. Jacó sabia como fazer planos, projetos. Jacó não era valentão como Esaú. Esaú era do momento, do imediato, chegou com fome. Jacó estava preparando uma comida, um rapaz da casa, sabia cozinhar. Aquilo encheu as narinas de Esaú. E ali Jacó começou a fazer algumas negociações. Ô Jacó, calmo, sereno e perigoso. Lembra daquele cântico? Calmo, sereno, no caso de Jacó, e perigoso. Esse era Jacó. Aí Jacó foge, Jacó sai, porque senão vai morrer. Jacó tem experiências tremendas, ainda na sua juventude. Quem sabe você teve uma experiência marcante num acampamento. Quem sabe num encontro de casais. Você deve ter tido um momento em que você disse, Deus está nesse lugar. Está lá Jacó no meio do deserto, todo enrolado com frio. Vocês sabem que o deserto de manhã é quente, quente, à noite frio demais. Pegou ali uma pedra, colocou a cabeça, uma escuridão. E ele começou a olhar as estrelas. E quem sabe ele começou a perceber-se tão pequeno num mundo tão grande. Tão pequeno num universo tão grande. O problema dos humanos é que eles se acham tão grandes como se o universo se limitasse a eles. Nós somos tão pequenos mesmo. E de repente, eu acredito que deve ter havido um clarão tão grande, que Jacó de um salto vê uma escada do céu à terra. Anjos passam ali para cima e para baixo, e ele está tão assim, extasiado com o que vê, tão assustado com o que vê, que ele diz, Betel, Deus está aqui, essa é a casa de Deus. Betel foi uma experiência marcante para Jacó. Às vezes nós queremos viver por experiências jacobinas. Queremos ver escada todo dia, anjo todo dia. Mas a nossa vida não é por escadas que a gente possa ver. A nossa vida não é por anjos com quem a gente possa lutar. A nossa vida é por fé e por confiança no Senhor. Jacó teve experiências tremendas, mas Jacó continuou sendo aquele Jacó que sabia negociar, que sabia viver do modo dele. Às vezes nós queremos viver do nosso modo. Deus trouxe vocês para cá. Eu não sei se vocês vieram para cá fugidos de alguma situação, fugidos de alguém. Eu não sei se vocês vieram aqui para negociar com Deus. Eu não sei se vocês vieram aqui para ganhar dinheiro e comprar uma fazenda lá no Mato Grosso, encher de bois. Eu não sei o que vocês vieram para cá, mas quando vocês chegaram aqui, vocês viram que não era bem assim. Que era uma vida difícil, que era uma vida dura, que era uma vida em que você, para encontrar um amigo, era difícil. Para que você encontrasse uma igreja, era difícil. Meus irmãos, eu quero pedir perdão a Deus, porque eu não orei tanto pelo Japão como eu deveria. Eu não lembrei do Japão tanto quanto eu deveria. Eu não clamei por essa nação tanto quanto eu deveria. Eu estou triste comigo por não ter intercedido a Deus para mandar, por exemplo, obreiros para essa seara. Quantas pessoas estão por aqui? Quantas pessoas precisam do Evangelho? Estou falando do nosso povo que fala português, todo quebrado, arrebentado, correndo atrás do arco-íris, do pote do arco-íris lá, do pote de ouro. Estão quebrando a cara. Mas aí chega um momento na vida de Jacó que é uma luta. Desisto ou não desisto? Mudo ou não mudo? Fico, vou embora, arrumo as malas. Jacó estava numa situação como essa. O que é que eu vou fazer? E agora ele está inquieto consigo. Nesse capítulo 32, ele manda todo mundo, vai passando, vocês vão na frente, eu vou ficando aqui. E ele está ficando lá atrás, pensativo consigo. E agora ele está sozinho. E agora ele está num vale. E agora ele tem uma experiência que dessa experiência vai mudar a sua vida. Pegando dessa história, eu ainda me pergunto,
quanto eu tenho de Jacó na minha vida e quanto eu tenho de Israel na minha vida. Mas alguma coisa houve com Jacó, que nós vamos ver nessa manhã em 5 pontos. Se você tiver papel e caneta, tome nota. Sempre é bom trazermos anotações, blocos de anotações para a igreja. Não confie na sua cabeça. Tome nota, isso vai lhe ajudar bastante ao seu cérebro também. Dessa experiência, em primeiro lugar, destacaria que Jacó recebeu um novo nome. Não mais Jacó, mas sim Israel. Como te chamas, disse o Senhor. Versículos 27 e 28, tem esse diálogo do Senhor com Jacó. E Deus sabe que nós, como Jacó, somos espertos e não sábios. Deus sabe que, como Jacó, você e eu, nessa natureza ainda pecadora e pecaminosa que nós temos, nós sabemos enrolar muito bem, nós sabemos enganar muito bem, nós sabemos agir com cara de santo, mas atitude totalmente desleal e desonesta. Como te chamas? Qual é o teu nome hoje? Como te chamas? Vocês vivem num país em que o moralismo parece que dá certo. Ouvi que as pessoas aqui se acham muito perfeitas por viverem dentro de regras intocáveis, não negociam a regra, têm valor para a honra, pela honra. Talvez eles se achem perfeitos demais para contarem com um Salvador. O que eles querem é um colaborador. E é por isso que qualquer Deus vale aqui para eles. Mas saiba de uma coisa, se você conhece a Cristo, se você conhece o Deus Criador dos céus e da terra, mantenedor de tudo que há, justo juiz e que lhe chamará a juízo, você não precisa de Deus como seu colaborador, você não precisa de Jesus como seu amigão, você precisa de Deus como seu Senhor, Criador dos céus e da terra. Você precisa se levantar toda manhã, como diz o credo, creio em Deus Pai. Mas quem é Ele, meus irmãos? Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E se Ele criou os céus e a terra, Ele sabe do seu endereço, Ele sabe até do seu travesseiro, Ele sabe de todas as coisas. Esse é o temor de Deus que a gente vai perdendo, que a gente vai se acostumando, e não se acostumem com Deus, não se acostumem com o Evangelho, não se acostumem com Cristo. C.S. Lewis, quando convertido, e ele vai escrever as Crônicas de Nárnia, vocês pelo menos devem ter assistido os filmes, não é? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas tem um momento ali em que, quando se fala de Aslan, que representa Jesus, diz, ele é perigoso, ele é poderoso, mas ele é bom. Não brinquemos com o Senhor, não vivamos vida dúbias, nós não podemos continuar sendo Jacó. Como te chamas? Senhor, eu me chamo mentiroso. Como te chamas? Eu me chamo enrolão. Como te chamas? Eu me chamo uma pessoa viciada em muitas formas aqui dentro na minha cabeça, no meu coração. Como te chamas? Jacó recebeu um novo nome, não mais Jacó, e sim Israel. E foi o Senhor quem salvou Jacó dele mesmo. A mudança na vida de Jacó vai ser marcante. Ele vai realmente continuar sendo chamado de Jacó, ô Jacó, Jacó, seu Jacó. Ele vai envelhecer. Lá no capítulo 49, ele está acamado, está enfermo, está abençoando os seus filhos. Mas a atitude de Jacó vai ser a atitude de Israel. Vai ser uma pessoa que vai andar como Israel, alguém que viu o Senhor face a face. Erasmo de Roterdã, ele dizia que se nós, que não vimos Jesus, que não tivemos o privilégio, como Pedro teve, como Mateus teve, como aquela multidão teve de ver Jesus, Erasmo, quando traduz o Novo Testamento do latim, ele fica tão impressionado que ele diz, essas páginas, o Novo Testamento, me apresentam o Jesus vivo, falando, eu escuto a sua voz, ele não seria mais visível diante dos meus olhos do que diante também da palavra. Que privilégio nós temos de conhecer Jesus. Mas agora o que acontece na vida de Jacó? Segunda lição que nós teremos desse texto, e tiramos desse texto, é que Jacó teve uma nova bênção. Versículos 26 e 27. Versículo 26, o anjo diz, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares.
Versículo de número agora 29. Tornou Jacó: rogo-te, como te chamas? Tornou Jacó: diz-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque me pergunta pelo meu nome, e o abençoou ali. Bênção. Privilégio de poder chamar Deus de Pai. Privilégio de dizer assim: queremos o teu nome engrandecer e saber aquele que é o nome sobre todos os nomes, quem é ele. Talvez você chegou aqui cheio de si, cheio de vontades, cheio de vaidades, e foi aqui que você teve uma luta com o Senhor. E o Senhor lhe deu um toque. E o Senhor como que lhe deu uma rasteira. E o Senhor como que lhe marcou profundamente. Conversando com meu amigo pastor Glauber, conversando com os demais irmãos aqui da igreja, que está me dando todo esse apoio, viajando para cá, viajando para lá, eu tenho perguntado: como é a sua história? Como é a sua história? Me fala da sua história. E gente chegou aqui perdida, perdida, perdida. E foi salva por Cristo aqui, essa pessoa. Como te chamas? E Deus lhe trouxe aqui para Deus lhe abençoar. Para você ver que você não é ninguém. Quem sabe lá no Brasil você até podia ser uma grande pessoa, grande coisa. Mas aqui você viu que você não era ninguém. Meu Deus, você não sabia nem dirigir aqui no Japão. Como é que se dirige do lado direito do carro, gente? Como é que toda vez que eu peguei o carro aqui com alguém, a pessoa entrava na contramão e dizia: meu Deus, vamos bater de frente no carro do outro. A gente não sabe nada disso. Eu fico impressionado com as coisas que tem aqui, tecnologia, 50 anos pelo menos na frente da gente. Eu estou me sentindo meio caipira aqui com vocês. Entrei no banheiro de vocês, a tampa do banheiro abriu. Disse: como é isso, gente? Que mágica é essa? Uma nova bênção. Quem sabe no Brasil você não respeitava seu marido, aqui você passou a respeitá-lo. Quem sabe, marido, você não amava sua esposa, aqui passou a amá-la. Aqui vocês viram a bênção do cordão de 2 dobras que estava se desatando. Aí veio a 3ª dobra e segurou vocês. Quem sabe vocês estavam perdendo seus filhos. E aqui Deus disse: ama esse menino, ama essa menina, cuida desse menino, cuida dessa menina. Aqui, quem sabe a família de vocês tem sido abençoada. Tem sido fácil? Não, não tem sido fácil, mas não existe parte fácil alguma no mundo. Sou casado com uma suíça. Lá em casa foi um encontro do chocolate com a rapadura. E lá fui eu para aquele país que para a gente é sinônimo de paraíso, né, gente? Mas como eu vi tanta gente triste ali, como eu vi tanta gente sem rumo ali, também o índice de depressão e de suicídios na Suíça é enorme. Mas aqui não existe bênção melhor do que em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Eu não sei quantos quilômetros você andou para chegar aqui. Mas quem sabe lá no Brasil a igreja era perto do seu bairro, no quarteirão da sua casa, e você dizia assim: não estou com vontade de ir para a igreja não, mas aqui Deus está lhe abençoando com essa união e essa unidade. É tão bom estar no meio do povo de Deus. É tão bom podermos louvar a Deus no nosso idioma. É tão bom abrir a Bíblia aqui em português. Você pode até falar muito bem japonês, mas sabe que você lê a Bíblia melhor em português e ora melhor em português? Não é assim? A minha esposa fala, eu acho que 5 línguas. Eu digo: mas Priscila, tu é tão calada, Deus devia ter dado essa capacidade para mim. Mas quando ela fala com Deus, ela fala do jeito dela, no modo dela, na língua dela. Ontem um vietnamita foi dizer para mim: você é do Brasil? Sou do Brasil. E ele quis pronunciar o nome de um jogador da gente. Ele falou com tanto entusiasmo: Lololoro, Lololoro. Eu disse: mas quem é Lololoro? Quem é Lololoro? Aí o Sri Lanquês, eu não sei se é assim que chama, mas era do Sri Lanka, falou para mim: Ronaldo! Ah, Ronaldo! Mas ao mesmo tempo a minha tristeza vibrou com Ronaldo. Será que ele poderia vibrar com Cristo? Seria melhor vibrar com Cristo. Quais são as bênçãos que nós temos recebido? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. E você pode chamar Deus de Pai. Você pode viver pela graça. Você pode confiar que Jesus Cristo está com você, que Ele é o seu pastor, que nada lhe faltará. Terceira informação que esse texto nos dá: um novo dia nasceu. Nasceu-lhe o sol no novo dia. Tem um escritor místico,
católico. Por místico não é místico como esses caras que adoram árvores e tudo mais. No século, na época medieval, místico era a pessoa que contemplava, que admirava a natureza, que via assim a glória de Deus. Mas esse homem, João da Cruz estava preocupado com a vida aqui e com a vida no pós-morte. A João da Cruz vai desenvolvendo tantas coisas sobre, por exemplo, o purgatório, aonde, na cabeça dele, todos nós mereceríamos parar, pelo menos. Meus irmãos, João da Cruz foi até bonzinho, porque você e eu mereceríamos parar no inferno. E dali não sairíamos nunca mais. A João da Cruz faz a alma peregrinando para cá, peregrinando para lá, vai para o purgatório, fica ali. João da Cruz chega a falar de a noite escura da alma. Mas a alma sempre vai estar escura, sempre vai estar em trevas. Se os teus olhos, eles veem coisas que não devem de fato, teus olhos são grandes trevas. Tu estarás em trevas. Aí um colega meu compôs um cântico que o nosso pessoal ali da Igreja Batista Redenção Reformada, vai no mesmo caminho. Está cantando agora. Eu queria que vocês cantassem aqui. O pessoal do louvor que canta tão bem. Pastor Carlos, por favor, coloque aí Gerson Borges. E depois você vai cantar Salvador Maravilhoso. Na próxima vez que eu vier ao Japão, não sei quando vai ser, mas se eu vier, eu quero ver essa igreja cantando. Até lá vocês vão ensaiar. Você que é um bom guitarrista. E tem um momento que esse cântico fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas falando sobre o Espírito Santo, um trecho da música diz: na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Oh, tu vens comigo andar. Quantas vezes parece que o dia acaba mais cedo para a gente aqui. Quantas vezes parece, também no Japão acontece isso, que o inverno é eterno como em Nárnia. Quantas vezes parece que o sol desapareceu do Japão. Aí fica aquele frio. Mas o Consolador, Conselheiro, é aquele Deus que nos vem abraçar, que está conosco. Nasceu-lhe o sol, diz o versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Betel, a casa de Deus, Peniel, via ao Senhor face a face. E nesta manhã estamos aqui porque nós reconhecemos que aqui é Betel. E nós reconhecemos também que aqui é Peniel, onde nós podemos falar com o Senhor por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que um dia haveremos de vê-lo como Ele é. Em quarto lugar, um novo sinal de lembrança. Um novo sinal de lembrança, um toque. Bastou um toque. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Quem sabe você aqui veio ganhar tudo e perdeu foi tudo. Quem sabe aqui você teve um toque de Deus na sua saúde. Quem sabe você teve aqui um toque de Deus que lhe mudou definitivamente a maneira de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. Quem sabe antes você era arrogante, hoje você é mais manso, mais humilde, hoje você está mais quebrantado. Qual foi o seu toque que Deus tocou em você para que você pudesse andar diferente para melhor? E lembrar-se sempre que a partir daquele momento que Deus tocou na sua vida, Ele realmente salvou você de você mesmo. E você vai deixando de ser mais Jacó para você ser mais Israel. O toque de Deus, para que você ande diferente. O Salmo 119, versículo 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Mas ali não tem um ponto, ali tem uma vírgula. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Deus é tão bom, meus irmãos, para comigo, que eu agradeço a Deus que Ele não respondeu mais da metade das minhas orações. Deus não respondeu. Pedi, clamei, roguei, e Deus não respondeu mais da metade das minhas orações, porque eu não saberia o que fazer com tanta tranqueira lá em casa. Vocês pedem e recebem mal, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Aqui está um novo toque. E, finalmente, uma nova forma de andar. Está aqui, versículo 31. E manquejava. Mas Jacó nunca mais andou segundo o seu próprio coração iludido, enganoso.
Jacó nunca mais andou segundo as suas astúcias. Jacó foi perfeito? Não, Jacó não foi perfeito. Não há perfeito sobre a face da terra. Nós não somos perfeitos, nós somos perdoados. Mas agora o que nós fizermos deve ser com tal qualidade, de tal maneira que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Quantas vezes aquele seu colega brasileiro aflito na fábrica olhou para você e viu que você andava diferente? Quantas vezes pediu um conselho para você? O que é que eu faço? Olha, meu filho, minha filha, e por causa de seu novo caminhar, você pôde ter condições de falar do Senhor Jesus. Quantos foram salvos por esse testemunho, por essa pessoa ao lado? Deus, Ele usa as nossas vidas andando diferente. Infelizmente, tem muitas pessoas que se dizem crentes. Infelizmente, tem muitas pessoas que se dizem que conhecem Jesus, mas fazem só barulho e não têm palavras. Francisco de Assis, aquele que a Igreja Católica até chama de São Francisco de Assis, ele está 300 e poucos anos antes de Lutero. Ele começou a ler a Bíblia, e enquanto ele lia a Bíblia, ele ficava impressionado com o que ele lia e o que ele via dentro da sua realidade, dentro da igreja que ele vivia. Ele ficava tão triste que ele pediu uma audiência ao Papa. E ele foi falar com o Papa, saiu de Assis, a sua cidade, foi até Roma, e o Papa, ele lhe ouviu com muita arrogância, com muita prepotência. E ele dizia: santidade, vamos trazer o povo para a Bíblia, vamos levar a Bíblia para o povo. Ele conversando com o Papa, e o Papa achou aquilo uma ousadia da parte daquele frade. E disse: de castigo, você vai lá para a pocilga, acha uma pocilga e fica lá 1 hora. Rola para um lado, rola para o outro. Rola para um lado, rola para o outro. Francisco de Assis saiu e ficou, achou uma pocilga e se deitou na pocilga e ele estava lá. E voltava. Ficou 1 hora lá. Depois voltou à presença do Papa, porque o Papa queria vê-lo, como ele estava, para humilhá-lo. E Francisco de Assis disse para o Papa: Papa, eu já fiz o que o senhor mandou. Dá para o senhor fazer o que eu lhe peço? Não deu, não quis. Mas ele continuou lendo os evangelhos, se impressionou com Jesus de Nazaré, e um dia ele disse: pregue sempre o evangelho. Quando necessário for, use palavras. Uau, isso é impactante, não, gente? Pregue sempre o evangelho, seu comportamento, sua posição, sua vida, sua dinâmica, seus horários, seu compromisso, não por moralismo, mas por graça. Pregue sempre o evangelho. Quando necessário for, use palavras, sua forma de andar. Tocado por Deus, o andar fica melhor. E o novo andar que recebemos nele também é uma marca de que ele lhe salvou. Como é que você anda? 1 João capítulo 2, versículo 6, fala de andar. Já deu uma olhada nesse texto? Aquele, pois, que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É muito sério isso, não? É muito forte isso, não? Não conseguiremos andar sozinhos por nós mesmos, mas para isso nós temos o Espírito Santo. Para isso nós temos a lâmpada para os nossos pés, luz para as nossas palavras. Agradeço a Deus porque o departamento infantil está funcionando nessa manhã. E o departamento que já foi infantil também está funcionando aqui nessa manhã. Que Deus nos ajude, que nós possamos andar. O sol já brilhou, é um novo dia. E enquanto aqui vivermos, vivamos para a glória do nosso grande Deus. E que as pessoas saibam que nessa vizinhança, na fábrica, em qualquer local, passou alguém com o aroma de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Esse pastor fala pouco, falei pouco agora, porque eu vou falar mais depois, viu, gente? Pastor, lhe devolvo a palavra. Amém, a graça, a paz, igreja. Os recados da semana: terça-feira, reunião de oração, 8h30. Sexta-feira, 8h30, também estudo bíblico.